A paz do Senhor a todos que estão assistindo esta mensagem. E este vídeo eu gostaria de trazer algumas considerações acerca da necessidade da pregação do Evangelho. Que hoje em dia muitas pessoas acham que o Evangelho está ultrapassado, acham que a palavra de Deus não tem necessidade mais de ser pregada. Algumas pessoas acham que para atrair pessoas que não são salvas precisam trazer entretenimento, fazer com que a igreja, os cultos, fiquem mais atrativos ao público. Querem aplicar estratégias de marketing, por assim dizer, para a igreja de Deus. Mas o que lemos pela palavra de Deus, em contextos muito piores do que o nosso, e que a necessidade da pregação da palavra de Deus nunca mudou. A pregação da palavra de Deus não pode ser substituída. A exposição fiel e clara, verdadeira das Escrituras nunca pode faltar em uma igreja saudável, uma igreja que deseja agradar a Deus. Muitas pessoas têm substituído a palavra de Deus e colocado louvores, tomado a maior parte do tempo fazendo louvores e a palavra de Deus fica mínima. Muitas vezes, por outro lado, vemos pregadores que, com o pouco tempo que lhe restam, não se usam desse tempo para pregar a palavra e expor aquilo que a palavra está dizendo, mas usam o seu tempo para entreter o seu público. Foi o que o próprio Spurgeon disse, que haveria um tempo que haveria lobos entretendo os bodes, ao invés de pastores ensinando as ovelhas. E o que nós vemos hoje é justamente isso, que não há mais a pregação, não vemos mais a importância da pregação do Evangelho, o que é muito necessário. O próprio Cristo disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e ensinai as nações, em Mateus 28. Nós percebemos em João 17:17 que o próprio Cristo disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a palavra de Deus é o único meio, é o único agente por meio do Espírito, o Espírito por meio da palavra, nos santifica, por que temos que substituir a palavra de Deus se ela é o único meio pelo qual podemos ser santificados? Em Romanos capítulo 1 e verso 16, um verso muito conhecido, ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho ele é o único poder, o único meio para que o pecador se converta. O Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho, convence de todo o pecado, juízo e justiça. Quando há exposição clara, a pregação verdadeira da palavra, as almas se convertem. Em Romanos capítulo 10, vemos que como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, a fé para a salvação, porque a salvação não vem pelas obras. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. E se é por fé, já não é pelas obras, não é pela lei. É pelo fato, pela ação de crermos, pelo Espírito. Crermos na pregação do Evangelho que Cristo é poderoso. Que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar e nos retirar do pecado. 1 Coríntios capítulo 1, Paulo, em um contexto em que pessoas achavam que a sabedoria dos gregos, a sabedoria grega, era superior à palavra de Deus, ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós os salvos é o poder de Deus. No verso 21 ele diz mais, visto que o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Ou seja, o mundo quis conhecer a sabedoria de Deus, quis conhecer a Deus pela sua própria sabedoria, pelos seus meios de pesquisar. Quiseram conhecer a Deus. Mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, aprove a Deus salvar aqueles que criam nele pela loucura da pregação. E o próprio apóstolo Paulo disse, lá em 1 Coríntios capítulo 2, continuando, ele diz que
Não foi a voz com palavras persuasivas, mas com demonstração de espírito e poder. Porque o Espírito age na pregação do Evangelho convencendo os pecadores. E antes, em 1 Coríntios capítulo 1 e 30, o apóstolo Paulo diz, porque Cristo, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por nós foi feito sabedoria, santificação, redenção e justiça. Ou seja, Cristo é a nossa sabedoria. É por Cristo que entendemos a verdadeira vida. É pela palavra de Deus que encontramos os meios necessários para vivermos neste mundo, para buscarmos e entendermos o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito de nossa vida. Nós não encontramos propósitos em grupos, ou em meditação, ou em religiões orientais, ou religiões esotéricas. Mas nós encontramos o propósito da nossa vida nas Escrituras, na Palavra de Deus, aquela que contém os 66 livros. O pensamento, a mente de Deus. É por isso que nós temos a mente de Cristo. Aquele que anda na Palavra, ele tem a mente de Cristo. É um homem espiritual, assim como está em 1 Coríntios capítulo 2, 16. Nós temos a mente de Cristo quando fazemos de Cristo a nossa sabedoria, quando buscamos em Deus a verdadeira sabedoria. Em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo diz, ai de mim se não anunciar o Evangelho, se eu não pregar o Evangelho. Por que ele falou isso? Porque o Evangelho é o único meio, é a única ferramenta que nós temos para salvar vidas. Cristo, muitas pessoas estão preocupadas com os resultados e por isso, o Evangelho não vai ser suficiente para trazer vidas. O Evangelho não será suficiente para convencer os pecadores, mas se enganam totalmente essas pessoas que pensam isso. Pois Cristo não nos confiou os resultados, mas nos confiou a missão de pregar o Evangelho. Os resultados vêm pelo Espírito. O Espírito convence. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. João capítulo 3 e verso 8. Você pode consultar todas essas referências, que tudo que eu estou falando está na palavra de Deus. Nos próximos versículos de Gálatas, o apóstolo Paulo exorta aquela igreja. Disse, quem vos fascinou a passar deste evangelho para outro? No capítulo 8 diz, se um anjo, ou seja, muitas pessoas têm esse modo, essa mania de cultuar anjos, de dar ênfase a anjos. Eu vi um anjo. Eu quero ver anjos. Eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Eu tive uma visão com anjos. O importante não são visões, não são revelações, mas a revelação que já está posta, que é a palavra de Deus. Acreditamos sim que os dons não cessaram, mas cremos também em uma outra coisa, no firme fundamento, que é a palavra de Deus. Essa é a âncora da nossa alma, é a palavra de Deus. É a âncora sobre a qual está firmada a nossa fé. É a palavra de Deus, não é em revelações, não são em profecias. Os dons, eles estão debaixo do crivo da palavra de Deus. Se os dons, se as supostas manifestações do Espírito Santo, se revelações, se visões, tudo isso aí for contra a palavra de Deus, está rejeitado. Até o próprio apóstolo Paulo disse, se um anjo vos anunciar outro evangelho além desse que eu já anunciei, seja anátema, seja considerado amaldiçoado, maldito. E ele continua prevenindo eles, se até mesmo se eu vim e pregar outro evangelho a vocês, ou qualquer outro apóstolo aí, que vocês possam ter uma visão, alguma coisa, anunciar outro evangelho além do que esse está posto, seja anátema, amaldiçoem, rejeitem, porque esse evangelho que eu estou pregando, ele é a verdade. Eu não recebi ele de homem algum, mas eu recebi de Deus. Porque se eu buscasse agradar os homens, não estaria mais sendo servo de Deus. Porque nós somos servos de Deus e Deus nos confiou a pregação do evangelho, o ensino da palavra, ensinar as nações na doutrina de Deus e não dar entretenimento. O pastor Mark Dever, um grande escritor da conhecida série 9 Marcas de livro, publicado pela editora Fiel aqui no Brasil, ele comenta o fato de que quando nós usamos meios mundanos para atrairmos pecadores, precisaremos desses mesmos meios mundanos para manter eles. Porque não existe essa conversa de vamos dar entretenimento, vamos tornar a igreja mais atrativa para atrair eles, e quando eles virem para cá nós ensinamos a palavra. Não.
Eles vão querer aquilo que atraiu eles. E o que atraiu eles não foi a palavra de Deus, foi o entretenimento. Então você vai ter que continuar impondo, aplicando esses meios carnais, esses meios mundanos para manter aquelas pessoas. O que começa errado termina errado. Um abismo chama outro abismo. E assim há uma geração de crentes frustrados com a palavra de Deus. Porque não entendem o verdadeiro evangelho, não suportam. São meninos imaturos espiritualmente. Não estão prontos para o alimento sólido que é a palavra de Deus. E nós entendemos pelo evangelho que Paulo até mesmo sofreu pela pregação. Ele diz: as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito no evangelho. Filipenses capítulo 1 e 15. O apóstolo Paulo em Colossenses ele alerta para este desejo maligno, esse desejo mundano, esse desejo carnal de querermos algo mais, porque Cristo é suficiente. Cristo é o cabeça da igreja. Nós não temos que buscar coisas, não faça isso, não faça aquilo, o legalismo judeu. Não temos que buscar isso, porque em Cristo já fomos libertos de tudo isso. Nós não temos que cultuar anjos. Nós não temos que pensar em uma sabedoria maior que somente algumas pessoas têm, porque todos nós temos a sabedoria da palavra de Deus. E, por exemplo, algumas outras passagens. Se nós lermos as cartas pastorais, as epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. 1 Timóteo, o apóstolo Paulo dá essas diretrizes. Persiste em ler, ensinar e exortar até que eu vá. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvarás tanto a ti quanto a ti mesmo. Tanto a ti, quanto aos que te ouvem. E ele diz: medita estas coisas e ocupa-te nela, porque o teu aproveitamento será manifesto a todos. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta, já encerrando, ele diz que a palavra de Deus ela é inspirada, totalmente inspirada, divinamente inspirada. E ela é poderosa para redarguir, ensinar, corrigir e instruir em justiça, a fim de que o homem seja perfeito para toda boa obra. E ele diz: e é mediante a exposição dessa palavra que eu te conjuro diante de Deus e diante de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, que redargas, repreendas e exorte com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências.